Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 2 de julho, o Ibovespa encerrou o pregão de ontem com uma alta de 0,5%, dando continuidade à tendência positiva iniciada na sessão anterior, em um dia de agenda doméstica mais esvaziada. O noticiário político seguiu no radar dos investidores após o governo acionar o STF na tentativa de reverter a decisão do Congresso que anulou o decreto de aumento do IOF. O principal destaque positivo do dia foi a Embraer, subindo em torno de 4,5% aproximadamente, depois da companhia anunciar um novo pedido da Scandinavian Airlines, avaliado em aproximadamente 4 bilhões de dólares a preços de lista. Na ponta negativa, o setor de varejo foi o destaque, por exemplo, Natura caindo em torno de 2,3%, realizando parte dos ganhos acumulados na véspera. Nessa quarta-feira são divulgados a produção industrial de maio no Brasil, o relatório de ADP, né, de junho nos Estados Unidos e o PMI de serviços caixinha ali na China, também referente ao mês de junho. E comentando sobre os mercados globais, nesta quarta-feira, os futuros dos Estados Unidos avançam em torno de 0,1, 0,2%. Depois dos investidores iniciarem, né, o segundo semestre, reduzindo a exposição ao setor de tecnologia. Na véspera, o Nasdaq caiu em torno de 0,8% e S&P em torno de 0,1%, com pressões, né, sobre as ações de tecnologia e comunicações, enquanto os setores de saúde e materiais ganharam tração. No foco do mercado está o pacote fiscal do governo Trump. A perspectiva de mais volatilidades nos juros permanece até que o texto final seja aprovado. Na Europa, os mercados eles operam em alta, em torno de 0,4%, 0,5% aproximadamente, com ações de mineração e bancos entre né, os destaques positivos, subindo em torno de 1,5%. E falando sobre a China, os mercados eles fecharam mistos depois dos comentários do Jerome Powell, né, o presidente do Fed afirmou que o Banco Central já teria iniciado cortes de juros se não fosse pelas tarifas implementadas por Donald Trump, o que renovou as preocupações sobre a influência da política comercial na condução da política monetária. Falando sobre FIX, o índice de fundos imobiliários fechou ontem, né, com uma queda de 0,26%, interrompendo uma sequência de 5 altas consecutivas. E sobre a economia, nos Estados Unidos, os dados sobre vagas de emprego do JOLTS, né, mostraram uma alta inesperada, bem acima das expectativas e da leitura também do mês anterior. Embora foi, né, surpreendente, a alta ela foi concentrada em poucos setores e não indica uma reversão da desaceleração do mercado de trabalho. Também, por sua vez, a atividade industrial continua a mostrar retração, mas um pouco menos do que o esperado, segundo leitura também do PMI da manufatura de junho. Na seara fiscal, o Senado norte-americano aprovou o projeto de lei do pacote que reduz impostos e gastos com Seguridade Social, conhecida como Grande e Bela Lei. O projeto ele segue para a Câmara para a votação final. Na zona do euro, a taxa de desemprego mostrou leve alta em maio, mas permanece próxima do mínimo histórico. E aqui no Brasil, destaque para a contestação do Supremo Tribunal Federal da decisão do Congresso que derrubou a alta do IOF. A medida pode render em torno de 12 bilhões de reais neste ano e 24 bilhões no ano que vem, deixando o governo mais próximo das metas fiscais. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do relatório ADP de emprego no setor privado em maio nos Estados Unidos e o PMI de serviços e composto em junho na China. E no Brasil teremos a leitura da produção industrial de maio, onde é projetada uma retração de 0,6%,
ante o mês anterior e alta de 3,3% na comparação interanual. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.